Olá, sejam todos muito bem-vindos à discussão de mais um tema relacionado à microbiologia. Hoje falaremos sobre aspectos relacionados à biossegurança. Como será que os laboratórios são classificados em relação aos níveis de segurança que devem apresentar? É o que veremos logo após a vinheta. Vamos começar? Os primeiros debates sobre biossegurança tiveram início ainda na década de 1970, devido às preocupações com a segurança nos espaços laboratoriais e com as consequências que os avanços tecnológicos na área de engenharia genética poderiam trazer para o homem e para os sistemas ecológicos. A biossegurança deve ser entendida como o conjunto de ações voltadas para a prevenção, diminuição ou eliminação dos riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços que podem comprometer a saúde do homem e dos animais, o meio ambiente ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Veja, os agentes biológicos podem apresentar um risco real ou potencial, sendo por esta razão fundamental montar uma estrutura laboratorial que se adapte à prevenção de tais riscos. Foi pensando nisso que o Ministério da Saúde, por meio da Comissão de Biossegurança em Saúde, ou CBS, classificou os agentes biológicos que afetam o homem, os animais e as plantas em classes que variam de 1 a 4, sendo que os agentes biológicos de classe de risco 1 compreendem aqueles que oferecem baixo risco individual e para a coletividade, sendo descritos como não patogênicos para as pessoas ou animais adultos sadios. Como exemplo desses micro-organismos, podemos citar Lactobacillus spp e Bacillus spp. Já os agentes biológicos de classe de risco 2 compreendem aqueles que oferecem moderado risco individual e limitado risco para a comunidade. Como exemplo desses agentes, podemos citar Salmonella spp, Shigella spp, Streptococcus spp, Aspergillus flavus, Candida albicans, papilomavírus e muitos outros micro-organismos. Os agentes biológicos de classe de risco 3 compreendem aqueles que oferecem alto risco individual e moderado risco para a comunidade. Possuem capacidade de transmissão por via respiratória e causam patologias humanas ou animais potencialmente letais, mas para as quais, usualmente, atenção, existem medidas de tratamento e de prevenção. Como exemplo desses agentes, podemos citar Bacillus anthracis, Clostridium botulinum, Escherichia coli cepa 0157H7 e retrovírus, incluindo o HIV 1 e 2 e o HTLV 1 e 2. Por fim, falaremos sobre os agentes biológicos de classe de risco 4. Esses agentes compreendem aqueles que causam doenças de alta gravidade em humanos e animais com alta capacidade de disseminação na comunidade e no meio ambiente, onde, atenção, nem sempre estão disponíveis tratamentos eficazes ou medidas de prevenção contra esses micro-organismos. Esta classe inclui principalmente os vírus, tais como o da encefalite transmitida por carrapatos, vírus Marburg e Ebola vírus. Bem, agora falando dos laboratórios propriamente dito, estes são classificados respeitando os níveis de biossegurança em que estão enquadrados,
sendo dessa forma denominados laboratórios de biossegurança 1, 2, 3 e 4. Agora, atenção! O nível de biossegurança exigido por um laboratório dependerá da classe de risco de um agente biológico durante um determinado ensaio, de maneira que os laboratórios que apresentam nível de biossegurança 1, chamados de NB1, são aqueles utilizados quando se pretende manipular agentes biológicos da classe de risco 1, ou seja, apresentam um nível básico de contenção, fundamentada na aplicação das boas práticas laboratoriais, na utilização de equipamentos de proteção e na adequação das instalações. Já os laboratórios que apresentam nível de biossegurança 2, os chamados NB2, são aqueles utilizados quando se pretende manipular agentes biológicos da classe de risco 2. Neste nível de biossegurança, os funcionários que vão manusear os micro-organismos patogênicos precisam ter um tratamento específico fornecido por pessoas, obviamente, capacitadas. O acesso ao laboratório deve ser limitado no momento do processamento e objetos pontiagudos ou cortantes devem ser descartados de maneira adequada. Os laboratórios que apresentam nível de biossegurança 3, chamados de NB3, são aqueles utilizados quando se pretende trabalhar com agentes biológicos da classe de risco 3, ou seja, micro-organismos que podem causar doenças sérias, porém ainda tratáveis. Nesses locais, todos os materiais que envolverem agentes infecciosos devem ser manuseados em cabines de segurança biológica. Além disso, todos os manipuladores devem usar material de proteção individual. Por fim, os laboratórios que apresentam nível de biossegurança 4, chamados de NB4, são aqueles utilizados quando se pretende trabalhar com agentes biológicos da classe de risco 4, ou seja, agentes que podem causar doenças sérias, potencialmente fatais e não tratáveis. Os laboratórios NB4 devem obedecer às mesmas exigências requisitadas nos laboratórios NB3, com certos pontos adicionais, como, por exemplo, nenhum material deverá ser removido do laboratório de contenção máxima a menos que tenha sido passado por um processo de esterilização. Materiais a serem utilizados no laboratório devem ser descontaminados em autoclave de dupla porta, câmara de fumigação ou sistema de antecâmeras pressurizada. Por questão de segurança, o acesso ao laboratório deve ser bloqueado por portas hermeticamente fechadas. A entrada e a saída do pessoal do laboratório devem ocorrer somente após o uso do chuveiro de segurança e da troca de roupa. Para concluir, eu gostaria de falar que o maior problema relacionado aos riscos em laboratório não está nas tecnologias disponíveis para eliminar ou diminuir tais riscos, mas sim no comportamento dos profissionais que lá atuam. De maneira que, para que as ações de biossegurança sejam de fato efetivas, é necessário que todos os envolvidos em atividades de risco estejam devidamente informados acerca das diretrizes atuais, bem como aptos a colocá-las em prática de maneira correta. Bem, pessoal, e era isso que eu gostaria de falar com vocês nessa semana. E se gostaram do vídeo, chegou a hora de pedir aquele seu joinha e, se possível, a sua inscrição nesse canal que é nosso e que serve tão somente para propagar conhecimento científico. Vejo vocês numa próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até mais.